Durante a Segunda Guerra Mundial, poucas máquinas representaram tão bem o espírito da blindagem aliada como o tanque Sherman, pois foi ele que realmente deu poder de fogo às unidades blindadas americanas na guerra. Os 5 soldados que tripulavam cada um desses monstros de aço esperavam que seu Sherman fizesse jus ao homônimo da Guerra Civil, abrindo um caminho decisivo por território hostil e deixando para trás um inimigo derrotado. Mas além de sua silhueta icônica, existe um mundo de dificuldades e perigos. Junte-se a nós enquanto nos aventuramos no coração da batalha para descobrir a verdade. Quão desafiadora era a vida dentro de um tanque Sherman? O Sherman foi criado pouco antes de os Estados Unidos entrarem na guerra. Criado para apoiar a infantaria em situações difíceis, seu objetivo era avançar e destruir ninhos de metralhadora, tropas inimigas e outros alvos vulneráveis com força implacável. Nos campos de batalha da Europa, o Sherman teve que assumir uma tarefa mais mortal, enfrentando o inimigo em combates diretos. Com tanques inimigos selecionados pessoalmente pelo general George S. Patton Jr., o tanque Sherman destacou-se por sua velocidade, agilidade e fácil transporte. Ele se tornou o cavalo de batalha das forças blindadas aliadas, um testemunho da engenhosidade e inovação americana no campo de batalha. No entanto, os compromissos necessários para alcançar essas qualidades vieram com sacrifícios que as tripulações desejavam evitar em seus tanques. O Sherman era mais rápido e econômico, mas sacrificou canhão maior e blindagem mais espessa em relação a muitos tanques alemães. Assim, embora o Sherman tenha se mostrado eficaz no apoio à infantaria aliada e na destruição de alvos inimigos, ele continuava vulnerável a ataques de blindados inimigos. Inicialmente, o Sherman tinha uma vantagem clara sobre os tanques alemães mais leves, superando-os facilmente no campo de batalha. Porém, quando o inimigo passou a usar tanques mais pesados para enfrentar a ameaça, começou a sofrer nos combates. As vulnerabilidades do tanque ficaram evidentemente claras nas intensas batalhas que ocorreram a leste da Normandia, onde o combate corpo a corpo se tornou a norma em espaços tão confinados. A agilidade do M4 era limitada, e sua blindagem fraca o deixava vulnerável aos projéteis alemães de 75 e 88 mm. A guerra na Europa foi uma provação angustiante para as tripulações dos tanques, que lutaram incansavelmente rumo ao leste desde a Normandia. Confinados em espaços apertados, envolviam-se em lutas desesperadas, tentando acertar tiros cruciais nas laterais e traseira dos tanques alemães. Numa tentativa desesperada de sobrevivência, eles recorreram a vasculhar itens no campo de batalha para reforçar sua própria blindagem, tudo isso enquanto enfrentavam o fogo inimigo implacável. Dentro dos limites da torre do Sherman, um trio apertado composto pelo atirador, carregador e comandante trabalhava diligentemente em conjunto para garantir o funcionamento perfeito do tanque. No entanto, essa colaboração estava longe de ser fácil no espaço claustrofóbico e confinado que eles habitavam. O interior do tanque não era apenas apertado, mas também era difícil de respirar, além de ser mal cheiroso e quente. Além disso, a ameaça constante do fogo inimigo cercando o tanque deixava pouca margem para erro, tornando extremamente perigoso para qualquer um lá dentro. Com sua blindagem mais leve, o tanque oferecia apenas 5 centímetros de proteção de aço para seus ocupantes contra projéteis perfurantes. Mesmo que os projéteis não atingissem a tripulação, havia um risco constante devido à munição dentro do tanque. A ignição de um evento desses poderia levar o tanque a implodir, resultando em um destino catastrófico para os soldados dentro dele. O comandante ocupava o lado traseiro direito da torre, posicionado diretamente atrás do atirador. Assim, ele recebia ordens do líder do pelotão ou comandante da companhia e guiava seu tanque para cumprir as missões.
Com um rádio na traseira da torre, o comandante se comunicava com os outros tanques da unidade. Ele podia ficar em pé no assento, com a cabeça e ombros para fora do tanque, dirigindo a tripulação pelo intercomunicador. Nos primeiros Shermans, quando as escotilhas estavam fechadas e o tanque estava totalmente fechado, a visibilidade do comandante era limitada a um periscópio giratório da cúpula. No entanto, nas versões posteriores do Sherman, foi introduzida uma cúpula de visão panorâmica, proporcionando uma visão muito melhor ao redor do tanque. A posição do comandante era considerada a mais perigosa no tanque, frequentemente exigindo que ele se expusesse com a cabeça para fora do tanque. Enquanto a tripulação ficava fechada no tanque, o comandante era o principal alvo do fogo inimigo. O artilheiro normalmente era o segundo na hierarquia do tanque, ficando à frente do comandante. Utilizava a escotilha do comandante para entrar e sair e tinha seus próprios controles da torre. O artilheiro controlava sozinho a elevação do canhão principal. É provável que o artilheiro tenha a melhor visão dentro do tanque. Porém, em modelos antigos, sua visibilidade era frequentemente limitada. Ainda assim, comparado aos seus contemporâneos, o Sherman oferecia uma visibilidade relativamente melhor. A capacidade do artilheiro de adquirir alvos dependia do comandante posicionar o tanque próximo ao alvo, e então o artilheiro precisava de 5 a 6 segundos para travar no alvo. O municiador ficava à esquerda do canhão, oposto ao artilheiro, ao contrário de outros tanques da época. O municiador tinha espaço para se mover e um assento dobrável para mais conforto. Além disso, um periscópio giratório no teto dava ao municiador melhor visibilidade. Nos primeiros Shermans, o municiador tinha 12 projéteis prontos ao redor da base do cesto da torre e mais 8 em um suporte aos seus pés. Essa configuração revelou-se vulnerável, pois qualquer dano à torre ou casco que atingisse os projéteis expostos poderia causar uma reação em cadeia. Isso incendiaria a carga propelente dos projéteis prontos, destruindo o tanque e geralmente causando baixas na tripulação. Esse problema foi prontamente resolvido, levando à remoção dos 12 projéteis expostos. Foram trocados por compartimento blindado para 4 projéteis prontos, e versões aprimoradas passaram a usar compartimento para 8 projéteis. Blindagem foi colocada dentro e fora das caixas de munição do Sponson antes de serem eliminadas e substituídas por munição úmida nos cascos aprimorados. No início da produção, os Shermans com canhão de 75 mm não tinham escotilha para o municiador. Isso significava que, em emergências como incêndio no tanque ou ferimento do municiador com fumaça dentro, o municiador tinha que contornar o canhão principal para sair pela escotilha do comandante. Essa tarefa seria especialmente desafiadora em circunstâncias tão graves. O motorista e o copiloto ficavam em posições separadas na torre, localizadas na frente do casco. Nos primeiros modelos, só era possível acessar a torre, alinhando os buracos do cesto, com o compartimento do motorista, permitindo a entrada na torre. Nos primeiros tanques, as escotilhas de motoristas e copilotos eram ovais e pequenas, obrigando a equipe a virar de lado para passar. A escotilha do motorista tinha um periscópio giratório e uma abertura de visão direta com tampa blindada. Essas aberturas de visão foram logo retiradas da produção, por preocupações de que respingos de balas pudessem atravessá-las, tornando a blindagem vulnerável. Conduzir o tanque era crucial, exigindo coordenação eficaz entre motorista e comandante para o bom funcionamento. A posição do motorista era relativamente espaçosa e confortável em comparação com as outras posições no tanque. Ele tinha uma visão clara para frente, graças a um periscópio fixo e outro giratório integrado à escotilha do motorista. Além disso, o assento podia ser ajustado para cima, permitindo que o motorista operasse o tanque com a cabeça para fora da escotilha. Tripulações de tanques costumavam carregar vários itens, sendo os troncos uma escolha frequente.
Esses troncos tinham vários usos, como fornecer blindagem extra contra fogo antitanque e ajudar a liberar o tanque preso na lama. Os tanques possuíam uma escotilha de escape, aparentemente pequena demais para a passagem. Ainda assim, muitos soldados descobriram que, com decisões rápidas e esforços coordenados, podiam usar essa escotilha para escapar em caso de incêndio ou tiroteio intenso. Durante longos deslocamentos ou batalhas que duravam horas, as condições dentro do tanque se tornavam quase intoleráveis. Durante batalhas intensas, a tripulação do tanque via o terreno apenas por uma pequena abertura à frente, do tamanho de uma caixa de correio. Eles tinham visibilidade restrita e espaço mínimo, o que tornava difícil localizar o inimigo. A ironia de servir em um tanque era gritante, isolado da guerra que acontecia lá fora, confinado dentro de um veículo blindado. Mesmo assim, quando o tanque era atingido, só uma pequena escotilha separava a tripulação da incineração. É como viver dentro de uma bomba, algo especialmente real para o Sherman. Muita atenção foi dada à tendência do Sherman de pegar fogo quando atingido, o que frequentemente levou a piadas sobre ele ser como um isqueiro Ronson. No entanto, vale notar que quase todos os tanques da época pegavam fogo ao ter a blindagem penetrada, pois a munição era armazenada a seco. Só nos estágios finais da guerra, com a introdução dos compartimentos de munição com armazenamento úmido, é que o risco de incêndio devido à penetração foi significativamente reduzido. Também é importante notar que o Sherman apresentava a maior taxa de sobrevivência da tripulação entre os tanques amplamente utilizados na guerra. Em média, estatisticamente, um tripulante morria para cada Sherman destruído. Apesar de não ser o ideal, essa estatística desafia a visão do Sherman como um caixão flamejante e mostra sua capacidade de sobrevivência frente ao senso comum. Depois que o municiador recebeu sua própria escotilha e a escotilha do comandante foi ampliada, a sobrevivência da tripulação sem dúvida aumentou. Essas melhorias permitiram que os 3 tripulantes deixassem o tanque ao mesmo tempo, sem fila, aumentando as chances de escape em emergências. Quase sempre que um Sherman era considerado perdido em combate, ele era recuperado, consertado e retornava à batalha. Isso se devia em grande parte às operações ofensivas contínuas dos aliados ocidentais e à tendência deles de manter o controle do terreno após os combates em que um Sherman era desativado. Os tripulantes de tanque enfrentavam perigos que a infantaria comum não enfrentava, mas, no geral, ser um tripulante de tanque oferecia uma existência mais confortável, segura e menos perigosa em comparação com ser um soldado de infantaria na maioria dos casos. As tripulações amavam seu tanque Sherman. Durante várias entrevistas com tripulantes de tanques americanos da Segunda Guerra Mundial, surgiu um sentimento predominante. Muitos tinham grande carinho pelo tanque Sherman. A admiração deles pelo Sherman vinha da capacidade do tanque de protegê-los de perigos que frequentemente matavam soldados de infantaria ao redor. Apesar de suas falhas, o M4 Sherman provou seu valor ao sair vitorioso em inúmeras batalhas onde tanques anteriores teriam falhado, mesmo enfrentando os formidáveis tanques Panzer alemães. A superioridade numérica do Sherman, sua confiabilidade mecânica e o apoio logístico incomparável permitiram que ele resistisse e continuasse lutando. Sem dúvida, o Sherman foi um tanque revolucionário que deu apoio crucial aos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Seu legado foi além da guerra, com versões melhoradas em serviço em conflitos como a Guerra da Coreia e a Guerra Indo-Paquistanesa de 1965. Essa presença duradoura solidificou a reputação do Sherman como um dos tanques mais versáteis de sua época.